Fala galera, vocês vão assistir agora um spoiler do que aconteceu na live dessa semana ou da semana passada, mas se você quiser ver o conteúdo completo, dá uma olhada no link aqui embaixo da descrição ou também começa a seguir a Tony Mac no outro canal, o canal de cortes do podcast da Tony Mac, que tá aqui embaixo. Já tem inclusive lá uma playlist completa para você acompanhar tudo o que aconteceu nesse podcast e em vários outros também. Não deixa de seguir a gente lá no outro canal. Curte o vídeo aí e manda ver nos comentários e ó, manda ver naquele like também pra gente. Deixa eu fazer uma pergunta para eu não fugir dela. Tá. Porque a Fabiana já falou 2 vezes e eu quero entender. Para que serve a cobertura de responsabilidade civil? Por que você quando... Explica o que é isso. O que é a cobertura de responsabilidade civil? É um seguro de responsabilidade profissional. Tá. Pode... É um seguro através de uma seguradora mesmo. Exato. Tem nada a ver com algum órgão. Não, uma seguradora, uma pólice de seguro, ela tem a cobertura ali de 500 mil. Para ressarcir de possíveis equívocos. Então, realizou uma vistoria, sei lá, cometeu algum equívoco. Se um cliente faz uma vistoria na tua empresa e a tua empresa reprova o veículo, aí ele leva em uma outra empresa e a outra empresa aprova o veículo. Quem que define quem tá errado? Não é bem por aí, né? O seguro de responsabilidade, tanto que ele pode até ser aumentado hoje em dia, porque os carros estão muito caros, né? Então, foi utilizado já em alguma ocasião? Já. Em que situação? Já, a gente ativa ele, eu já ativei ele, normalmente por autenticidade. Ele tá sempre baseado num erro do funcionário, tá? Não que não possa ser estrutural também, mas ele é mais voltado para autenticidade. Se ele, por acaso, validou um chassi que era adulterado. E, de alguma forma, amanhã ou depois isso foi visto. Ele vai ter que passar naquele laudo do IC, da polícia que já falamos. Esse que vai determinar. Exato. Mas o seguro de responsabilidade, basicamente, é por um possível erro do funcionário. Tá. Ele é bem burocrático para ser acionado. Tá? Pede-se um calhamaço de documentos. Eu tive dois seguros acionados, 2 sinistros abertos. Um eu tive sucesso, o outro não. O outro nós perdemos o carro inteiro porque faltou um documento e simplesmente a seguradora não pagou. Entendi. Mas o outro eu tive sucesso. Então, se principalmente o cliente nos fornecer todos os documentos que a seguradora pede, ele tem esse respaldo também, tá? Se ele chegar lá com um carro de R$1 milhão e por acaso nós errarmos na avaliação, ele também tem esse respaldo do seguro de responsabilidade. Agora, numa questão técnica estrutural do veículo. A gente está aqui principalmente pelo vídeo da Chevrolet Tracker, onde foi um reparo que não foi realizado na Tony Mac, foi realizado não sei em que oficina. E o cliente, talvez por ver os nossos vídeos, teve o carro dele na hora da venda reprovado, trouxe aqui e pediu uma vistoria da companhia de seguro. A verdade foi essa, a companhia que veio aqui para vistoriar o veículo. Mas eu falei, deixa eu ver esse carro. O carro tinha apontamento de longarina dianteira esquerda e caixa de ar lado direito. E não tinha nenhum sinal de dano, vestígio de reparo nesses 2 itens. Isso dá um erro na vistoria que permite a utilização da cobertura da responsabilidade civil? Dá. Permite. São para erros de serviços, né? Realizados. Então, desde que ele reúna toda a documentação, envia para a seguradora ela fazer análise se é conveniente ou não o ressarcimento. Então... A palavra acho que não seria conveniente, seria se vai ser aceito, né? Se a seguradora vai entender que foi realmente... que aí... erro, mas né? só vou corrigir um detalhe, tá? Se a seguradora vai entender que há um erro ou não, a gente está falando de um fator. Agora, se for provado para a empresa de vistoria que está errado, ela tem que responder por isso. Sim. A empresa de vistoria. Sim. É um recurso que a empresa tem em recorrer à seguradora porque fez a contratação dessa pólice, entregou uma cautelar para o cliente... Mas isso não acaba criando uma segunda possibilidade? Vamos lá, dentro dos vídeos sempre tem um monte de comentários, sempre muita gente entra em contato e tem gente que entra em contato até por e-mail, por exemplo. Eu tenho um e-mail que um empresário mandou pra gente, ele era do mundo de oficina e ele foi pro mundo de vistoria. Tem algumas empresas de vistoria, cara. Ele tem algumas empresas de vistoria. Cadê o e-mail? Que daí eu queria... eu até perguntei antes pra ele se eu poderia usar o
o e-mail que ele mandou para questionar isso. Ia rolar um vídeo desse assunto. Mas como vocês vinham aqui, eu falei, então vou aproveitar para debater isso ao vivo. Eu vou colocar aqui na tela. Fernando, corta para 4 aí, para a galera conseguir acompanhar. Vamos lá, eu vou ler. Sou Júnior, proprietário de empresa de vistoria. Espero que leia esse e-mail até o fim para entender um pouco do que acontece. Já de início digo que seu vídeo a respeito da empresa de vistoria tem todo sentido. Pois bem, por 7 anos fui proprietário de oficina de funilaria e pintura e também colocava a mão na massa. Próximo do 7º ano, já cansado, ele acabou largando esse mercado e em 2017 ele abriu a primeira empresa de vistoria. Como ele já tinha aquela bagagem que a gente estava falando, ele tinha experiência, isso ajudou bastante, né? Nos 5 anos que ele está nas empresas de vistoria, e digo que não foi fácil mudar a questão de aprovado e reprovado nas cautelares, ali da nomenclatura. Para te resumir um pouco a história, para que você existe consistência no que eu vou dizer. As vistorias cautelares não existe um órgão regulamentador, que foi o que a gente falou. Sim. Diferente da ECV, que é pelo Detran. Então, análise cautelar não existe um critério. Análise é de profissional para profissional, de empresa para empresa. Muitos dos lados reprovados existe por trás um motivo, que muitas vezes não é o veículo. É uma das coisas que eu vi dentro de muito comentário dos vídeos que a gente fez. Primeiro motivo, inexperiência do profissional, que é o que pode acontecer, visto que ele não tem nenhuma bagagem e mesmo ele pode fazer um treinamento e pode ter um acompanhamento de um profissional mais experiente da empresa, mas e o dia que esse profissional não vier? Ou, por exemplo, hoje para você abrir uma escola, você tem que ter uma formação pedagógica. Para você abrir uma empresa de vistoria, talvez não seria interessante você ser obrigado a ter uma formação de engenharia, por exemplo? Porque pelo menos o proprietário da empresa teria que ser o responsável por isso tudo. Inexperiência, porque muito tempo eu ouvo falar que não pode passar massa no veículo. Então a repintura já é um motivo para reprovar. Coisa que foi dita para você principalmente, né? Quando você foi com o HB20, teve empresa de vistoria que falou, ó, repintou um paralama, é reprovado e pronto. O segundo motivo, ele vai citar um exemplo fácil. Aqui ele cita um Gol G5, G6, G7, onde o painel dianteiro é fixado por parafuso e muitas vezes ali naquela chapa da ponta da longarina. E quando tem uma colisão, é trocado o painel, que é muito mais fácil, ele até não tem pintura, só que aquela estrutura da ponta da longarina, aquele quadrado, fica um pouco afundado para dentro e algumas oficinas acabam, por desatenção, acaba deixando aquilo amassado. Se não for desamassado uma peça, muitas oficinas montam o veículo sem o devido reparo e muitos dos historiadores têm aquilo como a longarina e que se estiver amassado entende que ocorreu uma colisão e que é um motivo de reprova. Tudo bem que ali é um serviço que talvez tenha sido mal executado. Ele trocou um painel e deixou uma parte ali danificada. Não, é que eu quero ler todos os motivos pra gente debater. Achei que você queria discutir o parágrafo. O que foi, Fernando? É isso. Tranquilo. O terceiro motivo. Utilizando o exemplo acima, o historiador que analisou o veículo citado anteriormente coloca em seu lado aprovado, pois entende-se que não houve nada grave no veículo. E esse cliente futuramente leva o veículo em uma outra empresa de vistoria e o vistoriador o reprova pelo entendimento dele. Essa culpa cai para a empresa que o aprovou, que é o que a gente falou há pouco. Então, por esse motivo, como muitas empresas do ramo de vistoria são empresas pequenas, muitas das vezes até se encaixa ou algum processo, enfim, elas optam pela reprova. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Elas acabam optando pela reprova exatamente para não ter nenhuma culpa de o carro ir para um outro lugar e ser aprovado. Não havendo ali nenhum processo futuramente. E normalmente aqui o foco se volta para a empresa de funilaria e pintura. Essa é uma questão bem que eu quero discutir bastante. O outro motivo de reprova, garagistas, lojistas, revendas. Esse é um ponto muito difícil de se falar, pois muitas das revendas ali em comum acordo pedem para que se reprove o veículo com muita facilidade, para que ele derrube o preço na hora da compra. E na venda, a empresa de vistoria altera o status do laudo para aprovado, o famoso verdinho, e vendendo assim pela tabela FIPE ou até acima. Espero que tenha explicado um pouco como funciona o sistema e apoio totalmente sua indagação. Empresas de vistoria podem aprovar ou reprovar na cautelar? No meu ponto de vista, não, exceto em caso de adulteração. Mas como isso é uma cadeia muito grande, muita gente envolvida, ainda vamos ter muito trabalho para retirar isso. É muito relevante tudo que foi falado aqui, né?
É que tinha que responder, acho que por parágrafo aí. Então vamos, eu não sei se você quer discutir aí o assunto. Inexperiência do profissional. Pode acontecer, não tem nem o que se discutir. E até para isso que existe a questão, talvez, do seguro de responsabilidade civil. Porque uma pessoa pode errar. Pode, mas veja, Guilherme, se você é uma empresa que você não tem estrutura para prestar tal serviço, embora você seja uma empresa de vistoria, então não oferece serviço. Se você não tem um vistoriador capacitado para realizar uma vistoria cautelar, porque, por exemplo, se o vistoriador não tem conhecimento nenhum de estrutura veicular, como que ele pode vender uma vistoria cautelar? Mas é que quando depende muito... Mas como depende muito do ser humano, e eu sei porque eu trabalho, são seres humanos que arrumam carros. Sim. E eu tenho... Acho que não tem nenhum profissional aqui dentro da oficina que tem menos de 15, 20 anos de experiência. Mas pode existir a falha humana. Então eu não entro muito nesse mérito porque pode existir. E para isso que existe a questão aí do seguro. Então, mas porque se tiver vinculado a capacitação, a treinamento, investimento em capacitação de profissional, vai fazer diferença. Com certeza. Então, você abre uma empresa, contrata uma pessoa que nunca viu um carro na vida e fala que o cara vai ser vistoriador, não dá. Será que não existe isso no mercado? Não, pode existir, não pode? Isso é grande, né, pro dono da empresa. Em todo setor ele existe tem o bom e o mau profissional. Exato. Mas pegando esse... desculpa, concluir. Não pode continuar. É porque, na verdade, ele vai ter um documento impresso, é responsabilidade do CNPJ dele. Se ele errar aquela vistoria, ele vai ser acionado de alguma forma. Ele pode recorrer ao seguro, o seguro pode negar e ele vai ter que pagar. Entendeu? Então, a responsabilidade da capacitação desse profissional é do proprietário da empresa. Se ele não tem condição profissional adequada para fazer, ele pode optar por não fazer esse serviço, ele não é obrigatório. Ele é opcional. Pegando esse gancho aqui, assim, o mínimo que um dono de ECV ele tem que fazer, ele tem que chamar o funcionário dele e perguntar para ele, você conhece o que é uma ponta de longarina? Você conhece o que é uma longarina? E você conhece o que é uma sanfona? Você conhece o que é aquela peça sanfona que ela é justamente projetada para deformação? Então, primeiro você precisa perguntar tudo isso para a pessoa que está ali à frente da sua empresa, se não for você que estiver ali. Então, se ele não conseguir identificar esses 3 pontos, ele já não serve para avaliar uma cautelar. Esse é um grande problema. Infelizmente, a gente também tem uma outra situação. Se essa pessoa não conhecer do ramo, não souber identificar isso, ou treinar a pessoa que está lá, ele com certeza vai errar, porque ele vai dizer o seguinte para o vistoriador dele, olha, se tem qualquer dano, ainda que seja pequeno em longarina, eu quero que você reprove. Infelizmente acontece, porque essa é uma forma que ele tem de manter a segurança na empresa dele. Só que ele precisa entender se é uma pequena avaria no suporte, que são aquelas abinhas laterais que dobra ali para fixar o painel. Ele precisa entender se é numa sanfoninha que é original do carro e não é a longarina. Então ele precisa entender tudo isso. Agora, se ele for trabalhar, lembra que nós falamos errar por excesso? Se ele for trabalhar por errar por excesso de segurança, ele vai dar um monte de perícia reprovada errada. Mas ele não vai durar muito tempo no mercado, tá? Vão perceber isso. E ele pode ser chamado a responsabilidade também, né, Michel? Porque, por exemplo, se a pessoa perdeu uma negociação, ele pode ser acionado por danos morais, por exemplo, se ele faz uma vistoria apontando um erro, apontando um reparo que eu executei, e o cliente acaba por processar a Tonimac, cabe a Tonimac processar a empresa de vistoria? Você pode chamar a empresa no processo. E ela vai tentar se defender. Se ela tiver vamos falar de uma coisa mais fácil. Se ele tiver um status reprovado por um detalhe mínimo, enfim, que não seja nem na longarina, mas reprovou com excesso de segurança, e ele tiver outras 2 cautelares de empresas aprovadas 100%, ali o juiz já pode entender que tem alguma coisa errada, concorda? Certo. 1, 2, 3, ali já começa um problema. Então, ele vai voltar naquela empresa que causou aquele dano a ele, ainda que financeiro, moral, como ele entender, e ele vai discutir o assunto. Ele vai tentar acionar a seguradora. De repente foi o funcionário que errou. Vamos até entender que não foi intencional. Sim. Errou. Não teve sucesso? Aquela empresa tem que responder por esse ato. Porque ela entregou um documento para ele. Errado. Então, na dúvida... Você teve uma vistoria, você ficou na dúvida, faça mais 2. Não é que eu quero... Pô, aí o cara vai, de repente, a pessoa vai pensar, né? Pô, então tem que gastar R$1.000 para ter certeza que o carro é bom? Não. Você precisa... É que o sistema, talvez, esteja em um modelo onde acaba forçando o profissional por coação
a errar. Porque na dúvida, põe reprovado. Na dúvida, põe reprovado. Veja bem. Mas como a gente disse há pouco, né? Ele não vai durar muito tempo também, Se ele reprova um carro por segurança dele, ele não sabe o que ele está dizendo ali. Ele pode minimamente responder um processo por danos morais. Mas sabendo que todas as empresas trabalham da mesma maneira, é que se você está me dizendo que não existe um sistema onde a empresa faça uma consulta e verifique que aquele carro foi reprovado. Porque se o cliente passa a informação de que o carro foi reprovado em algum lugar, quem é a outra empresa que vai querer assumir essa bronca e vai aprovar o carro? Não, mas assim... Mas ele vai fazer a vistoria dele, a análise dele, né? Então, mas é que a tendência em ele reprovar é grande. Não. Se ele já tem a informação que o carro foi reprovado... Não. Só se ele não tiver experiência, não tiver capacitação para poder fazer uma vistoria. Se ele tiver um bom profissional que possa fazer é que toda empresa sabe dessa responsabilidade que tem, né? Mas já aconteceram muitos casos, por exemplo, em diversas unidades, no qual teve reprova em alguma outra empresa e aprovamos que o carro não tinha problema. Não vou aproveitar de gancho o status dele, entendeu? Como a Fabiana falou, entenda, não é porque a empresa X reprovou que a gente, ainda que ele apresente o documento, eu não estou nem dizendo que possa ser uma franquia e ele passou na unidade 1 da mesma franquia e na 2 ele já vai reprovar por segurança, tá? A gente conhece, a maioria das empresas são sérias, então ainda assim, se mesmo a franquia... Não importa que seja a unidade 1 e 2, a 2 entender que tem um erro na 1, aquilo ali sim vai ser questionado e vai ser resolvido da forma correta, porque ela vai entender que a 1 errou. E aí talvez dentro da franquia vai ser resolvido de uma forma legal, mas essa questão de só porque reprovou um, se o cara chegar para mim lá na empresa que eu estou representando, reprovou, nem olha o carro, já reprova. Não, nem pensar. A vistoria cautelar, ela... aprova ou desaprova o tipo de reparo feito no carro? Não. Não. A gente não observa o tipo de serviço feito. A gente, novamente, de modo bem resumido, tá? Genérico. A gente observa a condição de originalidade daquele item analisado. Claro que é muito mais detalhado do que isso, tá? Mas de modo genérico para a gente entender. A vistoria cautelar, ela não consiste na análise do serviço realizado em qualquer peça. A gente está sendo incisivo, porque é exatamente isso que acontece... Quando o cliente faz uma vistoria reprovada e traz de volta na oficina. Ninguém leva, por exemplo, um carro para fazer uma vistoria veicular. Olha, faz a vistoria aqui cautelar para mim, para saber se esse serviço foi bem feito ou mal feito. Não existe esse questionamento, né, Michel? Então, não existe, mas é que muito o cliente, quando ele vê que o negócio, que o laudo foi reprovado, ele retorna na oficina. Fala, meu carro foi reprovado. Porque o seu serviço não ficou bem feito. É assim, o objetivo da cautelar é informar para o cliente o que o carro tem de diferente da condição original dele. Boa. Agora, se foi bem feito ou mal feito, não consiste a vistoria cautelar. Não compete a isso, né? Exatamente. E não é pelo fato do carro, por melhor que tenha sido reparado, que a vistoria não vai ver. Ela vai ver. Porque, Marcelo, um carro seminovo, obviamente que a chance dele ter sofrido alguns reparos ao longo aí do uso é grande, né? Sim. E aí, por isso, ele não pode circular mais? Não, sim. Não, e eu tô dizendo também, vou até fugir aqui o meu raciocínio, mas o fato de o carro ter sido bem reparado ou mal reparado, ele vai deixar vestígio do mesmo jeito sendo bem reparado também, não vai? Sim, a empresa de lado vai conseguir ver. Cada peça. Sim. Exatamente. É por isso que a gente vai apontar. Ele tem algo que foge da originalidade. Então, eu tô batendo nisso de novo, porque outro dia também teve um cliente aqui... que eu cheguei a falar pra ele, falei, amigo, não tem como você querer esconder que o carro foi batido. Sim. O carro foi batido e deixa vestígio. Quando ele é feito na fábrica, concebido na fábrica, é diferente, porque lá não tá sendo consertado nada, tá nascendo o carro lá. Sim. As peças são todas soldadas iguais por máquinas e tudo mais. Dando uma reforçada aqui, normalmente, se a gente for falar assim no modo básico da coisa... Se o cliente entrar dentro de uma ECV, ele passar pela vistoria, veja bem, ele não falou com ninguém, ele foi no balcão de atendimento, solicitou uma cautelar e ele teve a cautelar dele pronta depois de 40 minutos. Ele pega o documento e vê lá que está aprovado com apontamento ou reprovado, que seja. Ele não falou com ninguém, ele vai embora. Pegou, viu lá, deu uma lida, ele vai embora. Automaticamente ele vai vir reclamar na oficina que fez o serviço dele.
E o que acontece? Provavelmente ele vai voltar lá na ECV para que a gente discuta o assunto. Aí quem vai abordar ele vai ser o vistoriador responsável ou até mesmo o dono da empresa. Enfim, quando a gente pega o documento e conversa com o cliente e ele fala que foi até a oficina, eu falo para ele, por que você foi questionar a oficina? Qual a sua dúvida em relação a isso? Não, você reprovou meu carro porque trocou a lateral, porque você falou que tem solda não original? A oficina não tem nada a ver com isso, tá? Eu estou aqui através das minhas fotos, através do nosso critério de cautelar, eu estou informando que a sua peça foi trocada, por isso o seu carro está com apontamento. A oficina não tem nenhum problema com isso. Qualquer outra empresa que você vá, vai entender que essa peça foi substituída. O novo comprador tem que ter esse conhecimento. Mas a oficina fez o serviço dela, nem por isso esse carro tá inviável de andar. Mas até em situações desse próprio HB20, a informação que o cliente teve quando ele perguntou da reprovação do carro, o que queria dizer aquilo, o perito, no caso, informou que a lateral dele tinha sido trocada e que ela podia cair a lateral quando ele estivesse andando com o carro. Despreparado. Ele é bem completamente despreparado. Totalmente. Exato. Sem um pingo de experiência. Vamos voltar aqui nos questionamentos que a gente estava em um por um. A gente respondeu o primeiro, na verdade a gente acabou de responder no segundo e o terceiro. Porque eu perguntei exatamente na questão do terceiro, quando alguém analisa o veículo e tem alguma dúvida, ele acaba, na minha opinião, sendo forçado a colocar como reprovado. Porque é muito mais conveniente para ele colocar como reprovado do que colocar como aprovado e, por exemplo, de uma calafetação, como você disse. Sim. Às vezes ele não tem experiência que de uma marca para outra, a calafetação é completamente diferente. Tem calafetação que vem cinza, tem outra que vem pintada da cor do carro, tem oficina que aplica a calafetação antes do primer, tem oficina que aplica a calafetação depois da pintura. Então, acredito eu que pelo risco que se corre, acaba forçando o cara colocar como reprovado, e a gente debateu isso. Guilherme, nas grandes redes, a grande maioria, existe uma mesa de suporte aí aos serviços realizados. Então, por exemplo, uma unidade X está realizando uma vistoria cautelar. E aí ele está com dúvida, por exemplo, em algum item estrutural. Existe a possibilidade de contatar essa mesa de análise, que são vistoriadores com mais experiência. Exatamente. E aí compartilhar ali a dúvida e chegar à conclusão desse laudo. Ok, isso dá uma... Tem isso lá também, né, Michel? Tem. Isso dá um norte melhor. Sim. Mas como que o cliente vai saber que aquela empresa de vistoria tem uma grande rede, é uma unidade, são 2, 10? Fica difícil também dele saber disso, né? Não que eu queira... Não estou julgando aqui aquela empresinha que acabou de começar. Ela pode ter um bom profissional e prestar um bom serviço. Mas assim, como tudo hoje em dia na vida, tem que dar uma pesquisada no histórico geral. Dá uma olhada nas reclamações de Google, que vai ter ali 1, 2, 3 pessoas falando talvez o assunto que pode ser a dúvida dele. A gente... É legal buscar empresas que estão há bastante tempo no mercado. Então, eu acho que a pesquisa para procurar uma empresa séria é fundamental para fazer uma cautelar, tá? Foi como eu falei, eu repito, não é aquela empresinha que acabou de começar que não tem capacidade para isso. Mas para que evite um risco maior de erro, buscar uma pesquisa de uma empresa experiente já no mercado, com um tempo aí... Então, uma dica que você poderia dar, pesquisa a empresa que você vai levar para fazer vistoria. Isso é fundamental, porque se ela estiver fazendo... erro ainda que seja falta de experiência, corrompida, enfim, a gente sabe que existe, né, algumas situações que isso já aborda até o quarto parágrafo. Aborda o quarto parágrafo. Até porque ela é um produto privado e a garantia é de quem está executando, né? Então, a garantia, quem te dá a garantia desse serviço? O CNPJ que está executando essa empresa, esse serviço para você? Porque aqui no quarto parágrafo ele colocou exatamente uma possível situação que acontece na hora de compra e venda do carro. Por exemplo, você vai levar o seu carro para vender numa loja tal e a loja te indica, leva para fazer vistoria naquela empresa ali. Pelo que ele colocou, existe um mercado paralelo onde se cria uma reprovação do carro para poder jogar o valor do carro lá para baixo e depois você acaba alterando o status para aprovado para conseguir vender o valor do carro
num valor tabela FIP e por aí vai. O Guilherme, deixa eu só responder. A vistoria, ela é impressa. Ela tem um documento impresso. E sai o status lá, nesse documento impresso. Então, eu fiz o laudo para você, lojista, aprovado. Comprando o carro do Michel, tô reprovando, para você comprar mais barato. Você tá com o meu documento lá. Esse documento está circulando por aí, impresso, sei lá onde, com várias cópias. Aí você vendeu o mesmo carro. Acho que é seguro mesmo para a pessoa que vai assumir a responsabilidade trocar o status desse laudo com a mesma condição? Olha, eu vou dizer que isso é... Porque a responsabilidade é total de quem executou o serviço. Concordo plenamente, mas a questão que fica é, as pessoas vão duvidar desse laudo? Porque as pessoas, os consumidores, elas não têm informação. Até o próprio perito vistoriador não tem a informação correta para se passar. Ele vai duvidar desse laudo e vai levar numa outra empresa? Ah, eu não sei. O lojista mandou passar aqui, mas eu vou levar em outra. Vai pagar uma outra vistoria. Isso não vai acontecer. Você concorda? Então, eu não tô dizendo que isso existe. Eu nunca fui vender um carro e me pediram um laudo. Primeiro que eu nem gosto de carro que vende em concessionária. Eu gosto de carro mais antigo. Mas é uma situação muito... que, mais uma vez, tende a reprovar muito carro. São duas questões que a gente comentou que tende a reprovar muito carro. Então, aí poderia fazer um resumo rápido nesse parágrafo que o que acontece? A gente tem que ser realista, ninguém está livre de tá corrompido de alguma forma, sei lá por quê. Mas o que acontece? Uma coisa você pode ter certeza, as grandes empresas, as grandes franquias consolidadas, com marcas fortes no mercado, não entram nesse mundo. Acredito. Não entram nesse padrão. Agora, se você pegar, infelizmente, uma empresa que o cara tá desmotivado, que o cara tá ali esperando mais um mês para terminar aquela empresa. É difícil você conseguir checar tudo isso. Mas aquele cara pode estar, de repente, enfim, de uma certa forma ali corrompido e dar um resultado que não seja correto, infelizmente, para aquele cidadão que está ali sendo enganado. Então, a sugestão é a pesquisa, procurar grandes marcas, procurar empresas que estão há anos no mercado, que isso aí é uma minoria, tá? Hoje em dia, isso é uma minoria. Então, a pesquisa é meio fundamental para que você não saia com resultado errado através de uma empresa que possa estar corrompida. Michel poderia dar uma dica? Se um lojista te indica uma vistoria, você pode dar uma dica? Não vai nela. Vai outra? Não, deixa o Michel responder. Quem é o profissional do setor de vistoria é o Michel e a Fabiana. Pesquisar, ele vai sugerir. Eu sugiro que, se por algum motivo ele pesquisou ou ele tem alguma dúvida daquela empresa, que ele faça a opção de escolher onde ele quer levar. Só que eu tenho que fazer uma ressalva aqui, tá? Existem, né, algumas... empresas X ou Y que querem a perícia daquele lugar, mas entenda, ela confia naquela empresa, tá? Você vai fazer uma negociação de um veículo, então ela confia naquela marca. Então, para que ela receba esse veículo daquele... Ela só aceita a condição de ser feita a vistoria naquele lugar. Veja bem, são alguns acordos comerciais que eu até respeito também, porque ela confia naquela marca. De repente, ela vai pegar um veículo, ela deve ter algum motivo para confiar naquela marca, né? Então, ela também não pode receber um documento de uma empresa que ela não confie, vamos chamar assim. Então, a gente também tem que respeitar um pouco isso. Eu acho legal essa parte do cliente escolher a empresa, mas, infelizmente, se ele escolheu aquela loja, é ali que ele quer trocar o carro dele, é ali que está o carro do sonho dele. Se ele está exigindo que seja daquela empresa, eu posso imaginar que o carro que ele está vendendo para ele também é da mesma empresa, e aí há uma confiança mútua ali entre as partes. Sabe o que acontece nesse caso que você falou? Até legal comentar aqui. O cara bateu o carro e fez um reparo na concessionária. Isso 2 aconteceu. anos depois, isso aconteceu. Mesmo. Isso aconteceu. 2 anos depois o cara vai lá trocar o carro na concessionária e pedem para ele fazer o laudo e é reprovado. Aí o cara fala, pô, mas vocês reprovam um carro que vocês mesmos consertaram? Tá. Mais uma vez, E na hora não dele tem nada comprar- a ver uma coisa com a outra. Não, mas na hora dele comprar, ele não tinha informação. Ele comprou Não. o carro como seminovo e não tinha nenhuma informação de Mas não é vistoriar. desse que eu tô falando. Eu tô falando daquele que ele tinha o carro, Da mesma bateu empresa. e arrumaram o carro lá. Mas é que aconteceu esses dois casos. Duas Tanto situações em tanto esse que eu concessionárias. comentei e esse que o Guilherme falou.
que o cara comprou o carro lá e seminovo e não tinha informação de... E o carro não sofreu nenhum sinistro, ele foi trocar e não pegaram o carro de volta. E quando ele comprou, ele não exigiu quando ele comprou, ele não exigia cautelar. O particular... na confiança, o particular não tem muito esse costume. Hoje em dia pode ser que aconteça mais, mas o particular não tem esse costume. Ele comprou o carro na concessionária e tudo bem. Quando ele foi vender para a concessionária reprovou o carro. Ele tinha comprado o carro lá. Não tinha nenhum histórico de nada. É que aconteceu os dois casos. É esse que eu falei e esse outro que ele falou aí. Por isso que não importa de quem ele está comprando, né? Faça a vistoria cautelar. Então, a questão cautelar ainda é incrível, mas ela ainda é pouco conhecida. Exato, é isso que eu ia falar também. Ela é pouco solicitada. E muitas vezes você conversa sobre uma cautelar com até um amigo, enfim, ele fala o que é isso. Então, se as pessoas sempre pedirem a cautelar... a gente falou muito aqui de possíveis erros, de situações que podem ser até negativas para quem está recebendo a cautelar. Mas tem uma grande questão positiva aí que se as pessoas entenderem que a cautelar é muito boa para uma negociação, eles vão se livrar de muitos problemas. Sim. Não, isso é muito bom. Isso protege a pessoa que está comprando. O que a gente está... Talvez exatamente por não ter uma normativa ainda, não ter uma legislação específica sobre isso, dá muita margem para erro. E essa margem de erro, por exemplo, quando eu recebi a notificação da Sopav, eu não sei até quem escreveu isso, mas foi feito um seguinte comentário. Dentro de alguns eu vou ler o principal aqui que eu queria falar sobre isso. Como se vê, se tratam de serviços distintos e finalidades diversas, quando estava falando do UIC e laudo cautelar. Ademais, existem cerca de 2.000 empresas de vistoria no estado de São Paulo que realizam a vistoria cautelar. Cada uma delas emprega cerca de 4 a 5 funcionários e para cada funcionário empregado, cerca de 3 a 4 pessoas dependem de seu trabalho. Assim, estamos falando de cerca de 40.000 pessoas que obtêm seu sustento através de empresas de vistoria, sem contar toda a cadeia comercial financeira movimentada. O que eu entendi disso? Que de alguma maneira, pelos comentários que eu fiz dentro do vídeo, eu estava prejudicando cerca de 40.000 pessoas. Porém, o que a gente está debatendo aqui mostra que eu não estou prejudicando 40.000 pessoas. Na verdade, a fragilidade de como é feito o estudo acaba prejudicando um número muito maior de pessoas. Porque se existem 2.000 empresas de vistoria no estado de São Paulo, quantas oficinas existem? Quantos carros são reparados por mês em cada oficina? Então, esse número pode ser 50, 100, 200 vezes maiores de pessoas que estão sendo prejudicadas porque não existe uma normativa ainda completa no sistema. Volto a dizer, eu não sou contra a vistoria veicular. Eu só gostaria que ela funcionasse de uma maneira melhor, mais segura para quem está contratando, mais segura para não haver essas falhas, porque um motivo de reprova ser um acordo entre lojista, quem está comprando e vendendo, demonstra uma falha. Sim, Guilherme, mas acho que vale a pena frisar que esse item 4, ele se trata claramente de um processo fraudulento e não de um erro. Sim. O ser humano é passível de erro, concordo. Mas aqui é uma situação fraudulenta. Você acordou com alguém fazer algo para uma das partes obter vantagem. Mas se tivesse mais segurança o sistema, poderia isso ser minimizado. Ou até mesmo por não existir uma legislação, é que cria-se essas condições. Pô, existem pessoas de boa fé, né? Existem pessoas de má fé. Exato. Então, a pessoa de má fé, ela tá o tempo todo pensando como ela pode aplicar o golpe em alguém. Exato. E a vistoria cautelar tá funcionando como golpe. Porque até mesmo uma empresa, uma pessoa que... Não vou citar qualquer lojista, não. Existem pessoas sérias em qualquer ramo, como existem pessoas também que não são sérias em qualquer ramo. Mas um próprio lojista, revendedor, seja lá o que for, pode entrar num acordo ou abre uma empresa de vistoria veicular, você, meu primo, meu irmão, meu parente, porque não tem nenhuma fiscalização em cima. Mas vamos fazer um acordo. A responsabilidade do que ele informou ali, né? Mas imagina, alguns casos que chegaram até nós, onde o cliente tinha o carro reprovado, não é que o comprador estava se negando a comprar o carro. Ele estava usando a reprova para baixar 10, 15, 20 mil reais no valor do carro. Então vamos colocar que eu não sei quanto vende um lojista. Coloca aí que ele venda um carro por dia. Ele vende 30 carros. Se a gente está falando de 10, 15, 20 mil reais,
A gente tá falando de um montante de R$500 mil. Então, mas num processo em um mês, em um processo fraudulento. Mas exato, enquanto não houver uma legislação, ele vai estar enfiando fraude e vai estar faturando 500 mil a mais por mês do que ele faturava. Mas tem algumas ressalvas aí pra gente dar uma pontuada, uma corrigida. Hoje em dia, por isso que eu falo que tem que dar uma pesquisada. Pessoas, elas podem fazer o que elas quiserem, que é um processo fraudulento, mas enfim, existem algumas correlações que não podem existir. Então, se no caso você tem uma empresa credenciada do Detran em seu nome, você não pode ter uma empresa de carro. Tem uma correlação proibida aí. Então, a gente também tem que pontuar algumas coisas, porque essa palavra que a cautelar possa estar fraudulenta ou ter um golpe, veja bem, isso é algo muito isolado, tá? Hoje em dia, o mercado cada dia vem se aprimorando. Nós recebemos vistorias do Detran para vistoriar o nosso laudo de transferência, com rotina. A gente segue vários padrões para que a gente possa ter uma ECV, a gente tem que se enquadrar em ISO 9001. Então, existem vários critérios ali dentro que também dá uma protegida em tudo isso que a gente está conversando. O Detran nunca se envolveu em nada de questão de laudo cautelar? Não. Quem que vai regulamentar isso? Não seria um próprio Detran ou um braço do Inmetro? A gente gostaria até que fosse o próprio Detran, tá? Mas o Detran tem essa finalidade? Não. Porque o Inmetro qual que é a sigla do Inmetro? Instituto de Medições... Ô, Guilherme, na verdade XPTO, não sei exatamente, mas... Não sei exatamente. Por exemplo, se um cliente vem me processar por um laudo cautelar, o laudo cautelar não tem uma validade jurídica. Ele tem que ir até o Inmetro para dizer se o carro, por exemplo, como aconteceu com o dono do HB20, que falaram para ele que a lateral ia sair voando. Se o cara processa uma oficina porque o carro dele foi reprovado numa cautelar, ele não ganha, porque não tem essa finalidade, né? Então, que isso sirva... Ô, Fernando, faz um corte bem incisivo dessa parte, porque as oficinas tinham que usar esse trecho de quem está dizendo, não somos nós, proprietários de oficina, são proprietários de empresas de vistoria, que o laudo cautelar não tem uma validade jurídica. Porque a primeira informação que o cliente quer é jogar a culpa em alguém. E, na verdade, essa culpa muitas vezes é do próprio dono do carro. Porque se a gente pensar em um veículo terceiro, alguém bateu nele, então o culpado da perda de valor do carro, da perda de originalidade, tudo é o terceiro. Mas se o carro é dele, ele bateu, a culpa é dele, não é? A culpa do carro a culpa é de quem tá arrumando? A culpa é da seguradora que tá pagando? Não, mas é assim. A culpa é da empresa de vistoria? A culpa é dele, não é? A culpa não é nem de quem bateu o carro. Não, mas a culpa também não é de quem bateu no carro dele, né? O cara não quis bater no carro do cara, mesmo ele sendo o terceiro. O carro dele desvalorizou porque se você não quer ter esse tipo de prejuízo, você que não tem a carro, então. Na verdade, aluga, anda de Uber. Não tem nada a ver com culpa, de quem é a culpa ou não do que aconteceu com o veículo. A intenção é informar numa negociação para que tenha transparência naquela negociação. Você tem direito de saber o que você está comprando e se é justo o preço que estão te cobrando por aquilo. Ponto. Deixa eu dar uma outra ideia. Culpa de ninguém. E só para complementar, quando a gente fala do projeto de lei para regulamentar tudo isso, seria realmente importante, porque é um laudo que está estabelecido nos principais estados do país. Em São Paulo, por exemplo, dificilmente se comercializa um veículo sem a vistoria cautelar, porque ela dá garantia, né, aquela negociação. Então, na verdade, buscar uma regulamentação, mas eu acho que nada a ver com o Detran. Não tem vínculo com o Detran, né? Não tem objetivo para o Detran. Seria bom, mas não tem por que Exato. Ser. Mas volto a dizer, tem aquela lei federal desde 2014, se eu não me engano, que é a Lei 13.111 de 2015, no qual obriga os revendedores de veículos a ter transparência no ato da negociação do veículo. Então, negociou um veículo seminovo, você tem a obrigação de falar para o teu cliente o que aquele carro tem. De que forma que a gente vai elucidar o cumprimento dessa lei? Por exemplo, através da vistoria cautelar. Porque aqui você cumpre a lei falando, meu carro tem isso, isso e aquilo. Mas aí, ó, não tem um documentário. Deixa eu dar uma outra ideia. Primeiro eu queria fazer uma pergunta, porque a gente citou esse quarto motivo de reprova como sendo um ato de corrupção. Sim. Vocês já presenciaram algum tipo de situação parecida onde o cliente ficou na dúvida por onde foi levar o carro para fazer vistoria e pediu uma segunda opinião? Eu tô achando que aquele lojista tá querendo me
desvalorizar meu carro. Vocês já presenciaram alguma situação dessa? Assim, é claro. Na empresa de vocês? Claro que acontece, até porque a gente está falando aqui de duas empresas há 15 anos no mercado, marcas super conhecidas que trabalham com grandes concessionárias, então as pessoas buscam isso, né? As empresas que atendem as empresas mais sérias do mercado, a Plena Visão, a Autêntica Vistorias, enfim. É claro que a gente é solicitado para isso, né? Enfim, e acaba atendendo o cliente ali sempre bem para que ele possa sair com segurança no resultado. Mas foi o que eu falei, esse parágrafo tem que tomar cuidado, porque ele infelizmente, como existe uma minoria que possa usar esse caminho para fazer isso, a gente tem que entender o que a Fabiana acabou de colocar aqui. Hoje em dia, para uma negociação de carro ser concluída com sucesso, tem que ter uma cautelar. Por isso que todas as grandes marcas pedem esse documento. Ele só precisa estar dentro das empresas sérias do mercado. São a maioria. A gente está falando de uma minoria muito pequena aí. E eu vou pedir só para você fazer mais um comentário, Michel. Tá. Para ser uma coisa que não foi falada por mim, por nós. Qual que é a validade do laudo cautelar? Ela tem validade jurídica? Fala com as suas palavras o que a gente disse no começo. Ela tem validade jurídica, a vistoria cautelar? Eu entendo uma coisa. Existem inúmeros processos que caminham com cautelares. Tá? Então tem validade jurídica. Um juiz de esfera criminal, ele olha esse documento aqui e ele... Se ele não entende, ele vai ser aconselhado por alguém que entenda. Ele vai buscar outras opiniões. Ele vai buscar, talvez, uma segunda opinião numa outra empresa, ou uma terceira. Ou ele vai pedir que um engenheiro... Geralmente é um vistoriador. Não, que um engenheiro... Você fez a pergunta errada, Gui. Fiz não. Ou que um engenheiro técnico valide essa informação para ele realmente dar um parecer se... enfim, quem abriu a reclamação ali com o advogado dele... está correto, e aí ele vai sim colocar para a empresa o dano moral, o erro, enfim, o valor que ele entende que seja correto pelo prejuízo que aquela pessoa contratou teve. Então tem poder jurídico. Eu acho que houve uma tem poder jurídico, talvez para chegar até o juiz, mas isso não vai influenciar na decisão do juiz. Não tem uma responsabilidade técnica em cima. Não, ele vai buscar isso. Tem responsabilidade pela empresa que prestou aquelas informações. Não, quando eu digo responsabilidade técnica, eu digo por um engenheiro, um juiz vai pedir uma RT. Assim, o Guilherme, eu acho que ele fez a pergunta errada, porque é o seguinte, o cara, por que chegou esse caso até o juiz? Porque o cara tá sofrendo um prejuízo. É isso aí. Porque o bem dele foi desvalorizado. A empresa de laudo tem que validade... para testar se o negócio foi depreciado ou não. A empresa tem culpa? A oficina tem culpa? Não tem. O mercado instituiu isso. Então, é isso que eu falo que não seria uma causa ganha do cliente. Ele teria realmente que assumir esse prejuízo. Não é? A resposta... Ou não? O dono do carro não assumiria esse prejuízo? Porque ele que é o dono do carro. Se ele comprou uma vistoria para dar garantia que aquela informação... Se ele tem o carro e o carro foi batido e foi depreciado por conta disso... Quem que vai assumir esse prejuízo? É ele. Ele como dono do carro. Sim. Mas a partir do momento que ele contrata uma cautelar... São condições pré-estabelecidas de mercado. Exatamente. De mercado. Exato. O mercado que instituiu isso. Não é você que fez o lado que está desvalorizando, não sou eu que arrumei o carro. Que estou fazendo com que o meu conserto desvalorize o bem dele. É o mercado em si. Agora, assim, em relação... Só uma colocação, Michel. Em relação ao valor jurídico, tá? É assim, a gente não pode confundir. A vistoria cautelar, ela não é obrigatória. Ela é um produto privado e opcional, porém, ela tem valor legal, sim. Bem lembrado, é exatamente isso. Sim. A gente não pode misturar as coisas. Ela não é obrigatória, é opcional. Você contrata se você quiser. Se você achar que vai ter transparência na negociação, na tua negociação, e que você não vai ficar somente com a palavra de quem está te vendendo o carro, e você vai ter um documento no qual você pode guardar e utilizar se necessário, você contrata. Então, ela não é obrigatória, ela é opcional, de caráter privado. Porém, ela tem valor legal e jurídico, sim. Ela tem um valor legal referente à idoneidade da vistoria. Não referente à idoneidade do carro, do serviço. Não, eu entendi ela não ser obrigatória. Mas a responsabilidade, o caráter jurídico que ela tem é porque se a vistoria tiver feita errada, você pode
você tem um respaldo para poder... Ela tem responsabilidade por todas as informações prestadas ali. Então, assim, se você comprou o carro, você tem um laudo e você, uma vistoria cautelar, e essa vistoria está errada, você consegue comprovar, você pode cobrar da empresa que fez, sim. Aí a gente tá... É que então, a pergunta que eu fiz foi no braço de responsabilidade por conta de um reparo executado e não por essa questão. Não, porque a gente não analisa reparo. O que eu também queria que quem contrata uma cautelar entenda é que isso aqui tem muito poder de decisão. E principalmente se tiver um erro, ele vai poder reclamar, até porque ele está lidando com o CNPJ. Sim. Então ele tem todo o direito de reclamar se ele se sentir lesado e ele provar isso, ele consegue sim reclamar a empresa e a empresa vai ter que arcar com isso. Então é isso que a pessoa tem que ter esse conhecimento, que é um documento que ela vai, se ela for lesada por ele, se cair infelizmente nesse parágrafo aí, se a gente tá falando de corrupção, em algum momento ele vai conseguir reclamar isso. Eu vou até fechar isso daqui, porque eu queria ler exatamente esses parágrafos, queria agradecer até o rapaz que mandou esse e-mail, porque é esclarecedor o que foi falado. Sim. Deixa eu colocar minha telinha de volta que eu fechei, o que eu não devia, que são os parceiros que ficam rolando ali.